Salve galera, tudo bem com vocês? Sou o Jonas, estou aqui para mais um vídeo e hoje a pergunta é: Carnaval pós-pandemia? Sim, já tivemos. E o Rio de Janeiro viveu uma das maiores festas da sua história. Eu vou explicar para vocês como é que foi isso. Bora lá? O ano foi 1918. Depois de 4 anos de luta na Europa, finalmente parecia que a Primeira Guerra Mundial estava chegando ao seu desfecho. Tropas dos Estados Unidos chegaram à frente ocidental para dar um rumo para o conflito. E é nesse contexto que se espalhou uma epidemia que ficou conhecida como gripe espanhola, uma vez que os jornais espanhóis eram os únicos a noticiarem essa doença. Nenhum país que estava no conflito queria abaixar o moral das suas tropas e dizer que eles estavam morrendo por conta de uma nova epidemia, uma nova doença. Os primeiros casos que nós temos conhecimento são dos Estados Unidos. Muito provavelmente a doença surgiu por lá, mas isso também não é uma certeza. O Brasil, que tinha declarado guerra aos países centrais, enviou uma frota naval para uma missão no Atlântico. E uma parada dessa frota na cidade de Dakar fez com que muitos marinheiros fossem atingidos pela doença, causando as primeiras mortes de brasileiros por conta disso. Em setembro de 1918, o Correio Postal Britânico Demerara aportou em algumas cidades do Brasil espalhando essa doença. Foram algumas semanas para que as pessoas começassem a sucumbir ao mal da espanhola. A doença, que rapidamente se espalhou pelo mundo, chegou a matar 50 milhões de pessoas, o que representava 2% da população mundial da época. Se a gente parar para analisar e comparar com a Covid, os dados de mortes, apesar de serem dados elevados, não vão chegar nem perto do que a espanhola matou. No Brasil, cidades como Recife, Salvador, São Paulo e principalmente o Rio de Janeiro, que era a maior cidade da época com pouco mais de 1 milhão de habitantes, foram as cidades mais atingidas pela doença. Estima-se que na capital federal, que era o Rio de Janeiro, mais da metade da população contraiu o mal e cerca de 15 mil pessoas morreram. No Brasil, estima-se algo em torno de 40 a 50 mil pessoas vítimas da doença. Sem condições ou estrutura para lidar com uma epidemia dessa monta, o efeito nas cidades do Brasil foi devastador. No Rio de Janeiro, por exemplo, corpos foram jogados nas ruas, faltavam coveiros e não havia hospitais para os atendimentos. Atendimentos foram feitos pela Santa Casa de Misericórdia e pela Cruz Vermelha, que improvisou alguns hospitais. Havia uma lenda na cidade que era do chá da meia-noite. Dizia-se que na Santa Casa de Misericórdia, para liberar espaço, para liberar leitos para as pessoas que se amontoavam na porta do hospital, dava-se um chá à meia-noite para os pacientes terminais. E assim eles morriam mais rápido e a Santa Casa conseguia atender outros pacientes. As pessoas improvisavam remédios à base de ervas, água tônica de quinino, canja de galinha, aspirina e até uma mistura que era feita de cachaça, mel e limão. Acredita-se que a origem da caipirinha vem daí. E eu não espero menos do que um drink como a caipirinha pro ano que vem. Anotem aí. Água tônica que tem quinino. Quinino é a base da cloroquina. E isso daqui você pode comprar tanto no supermercado, como eu estou fazendo, como na conveniência do barzinho da esquina. Isso a Globo não te conta. Mas a verdade é que a situação da cidade do Rio de Janeiro foi dilaceradora. A vida social desapareceu, os comércios fecharam, as escolas também deixaram de funcionar, algo que a gente sabe bem como é, né? Já no final do ano, poucos meses depois da chegada do Demerara, a doença começou a dar trégua. É muito provável que nós tenhamos, depois de 40 mil mortos, atingido a chamada imunidade de rebanho. A verdade é que poucas pessoas morreram depois de dezembro por conta da espanhola no Brasil. 1919 chegou e as pessoas começaram a se preocupar com uma outra coisa, que era o carnaval. Quem não morreu na espanhola, quem dela pôde escapar, não dê mais tratos à bola. Toca rir, toca brincar. A espanhola tá aí, a espanhola tá aí. A coisa não está de brincadeira. Quem tiver medo de morrer, não venha mais à penha. Covidinha, covidinha. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda espera a vacina. A verdade é que a imprensa carnavalesca estava empolvorosa. Multiplicaram-se os blocos de carnaval em 1919 com o aparecimento dos primeiros blocos femininos e também estreava uma entidade do carnaval carioca, que era o Cordão do Bola Preta. Desfiles que tematizavam a espanhola e o chá da meia-noite, guerras de confete e lança-perfume por toda a cidade. Os corsos, que eram aqueles desfiles de carros, se espalharam por toda a cidade. E a graça era beijar a serpentina e tentar acertar aquela menina bonita. Um absurdo na época que a imprensa noticiou
foram as moças, que apareciam seminuas, com o umbigo de fora. Dá pra imaginar isso? Alguns clubes do Rio de Janeiro tiveram festas por dias e noite adentro, sem pausa. E o diretor de saúde pública, que seria ali o embrião do que vai ser o Ministério da Saúde a partir de 1930, ainda alertou, uma semana antes do carnaval: por favor, evitem aglomerações, evitem o uso de bebidas alcoólicas, pode ser que a espanhola volte. E o próprio medo de que a espanhola voltasse fez com que as pessoas saíssem às ruas. Se for pra morrer de espanhola, prefiro curtir o último carnaval da minha vida. Tem até um filme que chama O Carnaval de 1919. Só que esse filme deveria ser tão doido que ele desapareceu, ninguém sabe por onde anda. Durante o reinado da loucura e com as avenidas alucinadas, não se registraram mortes pela espanhola. Atribuía-se o milagre ao deus Momo, que cuidou da cidade do Rio de Janeiro durante aqueles primeiros dias de março. Na quarta-feira de cinzas, o Rio de Janeiro acordou numa ressaca bruta. Mais de 40 toneladas de papel pelas ruas, naquele que pode ter sido considerado o maior carnaval de sua história. Uma festa que representa a vingança da população contra a Primeira Guerra Mundial e contra essa epidemia que devastou a cidade no final de 1918. E essa festa deu uma amostra do que seriam os loucos anos 20 no Brasil, com as mulheres conquistando espaço na sociedade, mudanças de hábitos, mudanças culturais, novos ritmos, novas práticas, as cidades crescendo no Brasil, novas metrópoles, inclusive o que vai representar um esgotamento daquele modelo político da república, das oligarquias rurais ou república velha, como ficou conhecida depois de 1930. Para quem quiser saber mais dos anos 20 no Brasil, leiam esse livro aqui, Metrópole à beira-mar, em que o jornalista Rui Castro faz uma descrição bem interessante tanto do carnaval quanto da década de 20 no Rio de Janeiro. Esse vídeo foi só para dar um gostinho de esperança do que pode ser o carnaval de 2021. Com as autoridades e a sociedade não colaborando, nem sabemos se haverá festa no próximo ano. Muitas das cidades já desmarcaram os seus carnavais, que podem acontecer só em meados de 2021. Mas é isso, façamos a nossa parte e vamos ver se a gente supera essa crise. É isso, hasta! Tchau!